Seção 4ª. Dos transportes coletivos. Artigo 219. O poder público municipal, através do órgão gestor de transporte público do município de Fortaleza, efetuará o planejamento, o gerenciamento, a fiscalização e a operação do sistema de transporte público urbano, observando os seguintes preceitos. Inciso 1º. Ser planejado, estruturado e operado consoante o plano diretor, respeitadas as interdependências com outros municípios, o Estado e a União. Inciso 2º. Estipulação ou reajuste de tarifas com a obrigatoriedade de publicação, no Diário Oficial do Município, das planilhas de cálculo que as hajam fundamentado. Inciso 3º. Definição pelo Poder Público Municipal do itinerário e frequência das linhas do sistema de transporte público coletivo. Inciso 4º. Estabelecimento de normas de padrões de segurança e manutenção, proteção ambiental relativa à poluição sonora e atmosférica, ao conforto e à saúde dos passageiros e operadores de veículos. Inciso 5º. Estabelecimento de prioridade de circulação no sistema viário para os veículos do transporte coletivo urbano regular, que terão preferência em relação às demais modalidades de transporte. Inciso 6º. Compatibilização entre transporte e uso do solo. Inciso 7º. Compatibilização entre transporte e uso do solo. Artigo 220. O sistema de transporte público urbano no município de Fortaleza classifica-se em: Inciso 1º. Coletivo. Inciso 2º. Individual. Inciso 3º. Por fretamento. Parágrafo 1º. O sistema de transporte público coletivo classifica-se em: Inciso 1º. Regular. Inciso 2º. Complementar. Inciso 3º. Especial. Parágrafo 2º. O sistema de transporte público individual classifica-se em: Inciso 1º. Táxi. Inciso 2º. Mototáxi. Parágrafo 3º. O sistema de transporte público por fretamento classifica-se em: Inciso 1º. Eventual. Inciso 2º. Comum. Inciso 3º. Escolar. Inciso 4º. Turismo. Artigo 221. As tarifas dos serviços públicos de transporte, com exceção do fretamento, são de competência exclusiva do município e deverão ser fixadas pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 222. É assegurada a participação da comunidade organizada no planejamento e fiscalização do sistema de transporte público urbano, bem como o acesso às informações sobre ele, através do Conselho Municipal de Transportes Urbanos. Artigo 223. Fica assegurado aos habitantes do município de Fortaleza um transporte público urbano dotado de acessibilidade universal, o qual deve apresentar as características de conforto, economia, segurança e rapidez, observada a legislação vigente. Artigo 224. Os serviços de transporte público coletivo serão operados pelo município, podendo este delegar a operação integral ou parcial, sempre através de licitação. Parágrafo 1º. As licitações a que se referem o caput deste artigo, deverão ser acompanhadas por 3 vereadores, dentre os quais o presidente da Comissão de Transporte da Câmara Municipal, para acompanharem e fiscalizarem todos os termos e atos dos processos licitatórios em referência. Parágrafo 2º.
O serviço de transporte público coletivo regular poderá ser delegado a empresas operadoras privadas ou consórcio de empresas, através de concessão. Parágrafo 3º. O serviço de transporte público coletivo complementar poderá ser delegado a empresas operadoras privadas, a consórcio de empresas, a operadores autônomos ou a cooperativas, através de permissão. Parágrafo 4º. O serviço de transporte público coletivo especial poderá ser delegado a empresas operadoras privadas, a consórcio de empresas, a operadores autônomos ou a cooperativas, através de concessão ou permissão. Artigo 225. Os serviços de transporte público individual terão sua operação delegada pelo Poder Público Municipal, sob regime de permissão ou autorização. Artigo 226. Os serviços de transporte público por fretamento terão a sua operação delegada pelo Poder Público Municipal, por meio de autorização, através de seu órgão competente, na forma da lei. Artigo 227. Ao município é dado o poder de intervir no serviço de transporte público de passageiros a partir do momento em que os operadores privados desrespeitarem a política municipal de mobilidade urbana, provocarem danos e prejuízos aos usuários ou praticarem ato lesivo ao interesse público, desrespeitarem cláusulas contratuais e ordenamento jurídico que regula a atividade, apurados em processo administrativo realizado por autoridade competente. Artigo 228. Cabe ao Poder Público Municipal promover a integração no sistema de transporte público coletivo. Artigo 229. O Poder Público Municipal manterá todos os equipamentos do sistema de transporte público urbano, pontos de parada, terminais e outros que venham a fazer parte do sistema, de forma adequada aos usuários, por si ou por terceiros. Artigo 230. Vencido o prazo de concessão ou permissão, desde que cumpridas as normas de operação dos serviços e verificada a idoneidade econômico-financeira, os operadores poderão ter o prazo de concessão ou permissão prorrogado conforme o disposto na legislação pertinente nos termos de permissão ou contrato de concessão. Artigo 231. Os serviços de transporte público coletivo serão delegados através de termos de permissão ou contratos de concessão outorgados pelo Poder Público Municipal, contendo, entre outras formalidades da legislação específica, as seguintes premissas. Inciso 1º. O objeto e o prazo de concessão ou permissão. Inciso 2º. Os direitos e os deveres dos usuários e das empresas operadoras privadas, consórcios de empresas, cooperativas e operadores autônomos, considerando o conforto, a segurança aos usuários e aos operadores dos veículos. Inciso 3º. Normas relativas à fiscalização da prestação do serviço adequado de transporte, estabelecendo penalidades para empresas operadoras privadas, consórcios de empresas, cooperativas e operadores autônomos. Inciso 4º. Normas relativas à contratação, pelos permissionários ou concessionários, dos profissionais que irão prestar diretamente o serviço à população, enfatizando-se o aspecto da capacitação dos referidos profissionais. Inciso 5º. Normas relativas às características dos veículos. Inciso 6º. Padrão de operação do serviço de transportes. Inciso 7º. Padrão de segurança e manutenção do serviço. Inciso 8º. Os critérios para o reajuste e a revisão das tarifas. Inciso 9º. Condições para prorrogação do contrato com prazo inicial de duração de, no mínimo, 10 anos e de, no máximo, 15 anos. Inciso 10. Casos de subconcessão, transferência e extinção da concessão. Artigo 232. O poder concedente ou permitente deverá proceder ao cálculo de remuneração do serviço de transporte de passageiros para as empresas operadoras, com base em planilha de custos,
contendo metodologia de cálculo, faixas de tarifas, parâmetros e coeficientes técnicos em função das peculiaridades do sistema de transporte coletivo urbano local. Artigo 233. Os valores constantes da planilha de custos empregada no cálculo tarifário devem ser atualizados em função do que estabelece o termo de permissão ou contrato de concessão, ou no respectivo contrato. Parágrafo único. A remuneração dos serviços de transporte coletivo deverá ser feita, considerando a cobertura de todos os custos, inclusive os de depreciação do imobilizado, e a justa remuneração do capital imobilizado, necessário ao desenvolvimento dos serviços constantes no termo de permissão, no contrato de concessão ou no respectivo contrato. Artigo 234. É garantido aos estudantes de Fortaleza o abatimento de 50% sobre o valor da tarifa cobrada no transporte público coletivo. Parágrafo 1º. Considera-se estudante para efeito do exercício ao direito constante neste artigo, aqueles que se encontram matriculados e com frequência regular nas instituições de ensino regulares localizadas no município de Fortaleza. Parágrafo 2º. Considera-se instituição regular a instituição de ensino mantida ou reconhecida pelos órgãos competentes da União Federal, do Estado do Ceará ou do município de Fortaleza. Parágrafo 3º. Para fazer jus ao abatimento, os estudantes deverão portar identificação estudantil emitida por entidade estudantil credenciada junto ao órgão gestor de transporte público do município de Fortaleza, que preencham os seguintes critérios. Inciso 1º. A entidade tenha, pelo menos, 5 anos de pleno funcionamento, exceto as atualmente credenciadas. Inciso 2º. Não tenha sofrido nenhuma sanção do órgão gestor nos últimos 5 anos ou descredenciamento. Inciso 3º. Que satisfaçam critérios técnicos, além dos exigidos pelo órgão gestor. Parágrafo 4º. Compete ao órgão gestor de transporte público do município de Fortaleza a regulamentação e a fiscalização do processo de emissão das identidades estudantis, inclusive sobre o cumprimento de prazos e obediência às normas emanadas para o referido processo. Parágrafo 5º. Fica o município de Fortaleza autorizado a custear a despesa com a emissão das identidades estudantis dos alunos de escolas e universidades públicas. Parágrafo 6º. Fica vedada a limitação do exercício do direito disposto no caput, no que se refere ao número de viagens realizadas com o abatimento da tarifa. Parágrafo 7º. Os dispositivos do presente artigo não se aplicam ao transporte público especial. Artigo 235. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade no transporte público coletivo. Parágrafo 1º. O órgão gestor de transporte público do município de Fortaleza poderá emitir ou autorizar a emissão de documento de identificação do idoso no transporte coletivo, com o objetivo de apurar o quantitativo de gratuidades. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no presente artigo ao transporte público especial. Artigo 236. A remuneração do sistema de transporte público coletivo advirá da tarifa cobrada aos usuários e por subsídios repassados diretamente, sob forma de redução do valor da tarifa. Parágrafo único. A fixação de qualquer tipo de gratuidade no sistema de transporte público urbano no município de Fortaleza só poderá ser feita mediante lei complementar que indique a fonte de recursos para custeá-la.